Uma palavra me chama a atenção no dia de hoje, como uma palavra universal e que está em todas as línguas, idiomas e culturas. É a palavra desgraça. A palavra desgraça, ela é encontrada em todas as culturas, em todos os idiomas, ela é encontrada em todas as culturas e grupos humanos espalhados pelo mundo. Hoje à tarde, lendo as notícias, a matéria dava conta, uma delas dava conta da reeleição de Emmanuel Macron como presidente da França. E num índice de eleição, num número de votos muito baixo, histórico na França. Ele foi reeleito presidente da França. E a matéria me chamou a atenção e comecei a ler todas as informações e vi que os problemas franceses não são muito diferentes dos problemas brasileiros. Emmanuel Macron foi eleito em oposição no segundo turno à candidata Le Pen, que é da extrema-direita. A França, rejeitando a extrema-direita, vota em Emmanuel Macron, que é o candidato, que é o presidente atual da França. Mandato de 5 anos, mais 5 anos ele governará a França. Alguns candidatos que estavam no pleito disseram assim publicamente: Macron sabe que foi reeleito com o nosso voto, que é contrário a ele. Nós só ganhamos, ele só ganhou porque nós votamos dele, não concordando com ele. Achei muito parecido com o Brasil, onde as pessoas votam num candidato para não ganhar o outro. Achei muito parecido, vi muitas similaridades. O Macron tem as suas pautas e uma delas também muito parecida com o Brasil. Macron quer aumentar a idade mínima para a aposentadoria na França. Ele quer que na França a aposentadoria saia de 62 anos para 65 anos. Um problema muito parecido com o do Brasil, o problema das aposentadorias. Emmanuel Macron tem no seu encalço as mulheres que exigem tratamento igual aos homens em todas as áreas da sociedade. Uma agenda muito parecida com a nossa. Macron também tem contra ele os ambientalistas, o pessoal verde, que também está no encalço de Macron. Nós votamos em você para não ter a extrema-direita, mas nós temos problemas aqui. Macron vai até a Torre Eiffel esta tarde, faz o seu discurso, e os seus apoiadores tentaram vaiar a candidata Le Pen, que foi derrotada. Ele pediu para que se encerrasse os apupos, porque ele seria presidente de toda a França, de todos os franceses. E eu comecei a ler a matéria e fui aprofundando o comentário daqui e de lá, vendo que os problemas mundiais são os mesmos em todos os lugares, igualmente. E, meus irmãos, tinha hora que eu li a matéria, parecia que eu estava ouvindo vozes de Brasília. Parecia que eu estava vendo Black Blocs no Rio de Janeiro. Os problemas são os mesmos, porque a desgraça da humanidade é a mesma. Inclusive nos cenários de grande festa, nós encontramos desgraças assolando a sociedade, mesmo nas grandes festas. À distância, no interior, no final de semana, acompanhava com ansiedade, acompanhando até com temor a notícia da menina esmagada por um carro alegórico. E a gente fica torcendo para ela sobreviver, pedindo a Deus para ter misericórdia da vida dela, vendo mãe falar, pessoas em volta, toda a família, todo mundo desesperado com a desgraça e a notícia da morte da menina. Ou seja, o cenário de desgraça, ele é comum a todas as pessoas, em todos os lugares, cidades, economias, culturas, religião. Isso indifere. Desgraças nos assaltam, chegam até nós, mesmo os crentes em Jesus estão debaixo dessa sorte, ou no caso da desgraça, má sorte. Nesta noite, com base no conceito de desgraça, eu quero convidar você a encontrar erros a serem evitados na desgraça. Tomara que Deus nos livre, hein? Tomara que nós não tenhamos dificuldade. Tomara que a desgraça não chegue em nossa casa. Mas, se ela chegar,
O que nós não devemos fazer. E veja, eu não me proponho a falar sobre o que devemos fazer diante da desgraça. É sobre o que não devemos fazer no cenário da desgraça. Com base no livro de Ruth, o capítulo de número 1. Abra a sua Bíblia, livro de Ruth no Antigo Testamento, depois do livro de Juízes, o livro de Ruth, o capítulo de número 1, erros a serem evitados na desgraça. O que não fazer em cenários pavorosos? O que não fazer no cenário da desgraça? É a minha reflexão nesta noite, com base no livro de Ruth, capítulo 1. O livro de Ruth é uma novela, é um folhetim, é exatamente isso. A história, ela é real. É uma história experienciada por Elimeleque, sua mulher Ruth, seus filhos e noras. Você vai entender um pouco desta história na leitura do 1º capítulo. É bem possível que na próxima quarta-feira nós sigamos lendo o livro de Ruth. Avancemos ao capítulo 2. Mas por hoje basta-nos entender erros a serem evitados na desgraça. A história fala de uma família que passa por desgraça incomensurável. Desgraça que não pode ser medida. Ao olhar para alguns de vocês, eu consigo identificar momentos duros que alguns de vocês que aqui estão passaram. E nós estivemos juntos, infelizmente. Quando você conhece a minha vida, sabe de momentos duros, de desgraças vividas. Você também deve ter estado comigo em alguns desses momentos. Então, a minha leitura é: o que não fazer na hora da desgraça? A família de Elimeleque passa um trauma incomensurável. Nós vamos aprender com eles como não nos portarmos no cenário de desgraça. A história é impactante. E por mais que você tenha passado por lutas, perdas e desgraça, talvez não seja comparável ao capítulo 1 de Ruth. Leia a história comigo. A Bíblia diz assim: a família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltava para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com seus falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser os seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim,
Ainda que eu me casasse esta noite e desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar, alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde fores, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. E deixa eu lhe contar uma coisa antes de acabar de ler o texto. A gente não sabe ao certo quem é o autor. A gente não tem uma precisão de quem é o autor do livro de Ruth. Algumas pessoas acham que foi o profeta Samuel. Mas o autor ou a autora deixou um rastro para o capítulo 2, dizendo assim: elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. O texto está aqui exposto. Você pode prestar atenção? Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Você pode repetir essa frase comigo? Vamos todos juntos? Elas chegaram. Elas chegaram no início. Mas para Noemi já era o fim. Você já encontrou mulheres amargas pelo caminho? Você já encontrou gente que perdeu a esperança de viver? Você já encontrou pessoas às quais você olha nos olhos e não consegue identificar a razão de tamanha tristeza? Você já se encontrou com mulheres bonitas, inteligentes, competentes, realizadas profissionalmente, e que num determinado momento da vida viveram desventura, as quais você talvez não conheça, mas elas se tornaram amargas. E toda a fala delas é uma fala pesada, comprometida com emoções negativas, descrentes completamente, afastadas de um Deus todo-poderoso. Aliás, parecendo não crer na existência de um Deus todo-poderoso, mesmo que o Senhor insista em apresentar um recomeço. Mesmo que o Senhor insista em apresentar um recomeço, essas mulheres continuam com os seus olhos fitos num passado de desgraça. E olhe que Noemi chega em Belém no início da colheita da cevada. Mas a desgraça se estabeleceu como o tom da sua vida.
A desgraça se estabelece como um valor maior. A desgraça tira os olhos da colheita que está diante de nós. A desgraça se torna imperativa no meu cotidiano. E eu travo a minha vida por causa da desgraça, esquecendo que no meio dela, Deus continua agindo poderosamente. Esquecendo que no meio da desgraça, a mão do Todo-Poderoso está, não como pensava Noemi, a seu favor. Na hora da grande perda, o Todo-Poderoso continua lhe sendo favorável, ainda que todas as pessoas o apontem como alguém que está pesando a mão sobre você. Hoje à tarde, quando saí da igreja para ir para casa, fiz uma ligação para a mesquita e queria falar com a minha mãe. Ontem, quando cheguei de viagem, mandei uma mensagem: já estou de volta ao seu dispor. Como ela mandou uma mensagem assim: boa noite, que Deus lhe dê bom descanso. Falei, preciso falar com ela. Ao sair daqui, liguei. Dona Lindomar, pode falar? Ela pode. E nós conversamos alguns minutos sobre vários assuntos. No caminho até em casa, no Viva Voz. E ela disse para mim assim: olha, mesmo na hora da grande perda, saiba que Deus continua agindo com poder e glória. E ela me dava as suas aulas de mãe mostrando: você lembra aqui da nossa perda aqui? Pois então, nós perdemos aqui, foi uma desgraça para nós, mas Deus continua abençoando aqui, filho. Observe como Deus ainda está agindo. E eu vivia uma situação sem solução, e agora Deus está apresentando solução. Isso não significa negar a desgraça, mas é no meio dela perceber a boa mão de Deus que continua conduzindo a nossa história. Não é ser um alienado e negar os problemas da vida, mas é perceber que é possível se chegar a Belém no início da colheita e acreditar que a colheita de Deus para nós será superior às desgraças. Então, é uma escolha: ou você enterra a sua mente na desgraça, ou você olha a colheita que está para acontecer à frente. É simplesmente uma questão de escolha. Noemi fez a sua escolha: enterrar a sua mente na desgraça. Pois então eu quero nesta noite identificar com você os erros de Noemi e convidar você a evitar os erros que ela cometeu. Erros a serem evitados na desgraça. Você leu a história comigo e entendeu o que estava acontecendo. Nada diferente do que acontece hoje. Uma família decide deixar o seu país como imigrantes, porque a situação no seu país ela é de total desesperança. O autor do livro de Ruth, ou a autora, escreve assim no verso 1, nas primeiras linhas: na época dos juízes. E isto nos posiciona historicamente no texto. É na época dos juízes. E o que o texto nos sugere com a época dos juízes? A época dos juízes é a época de uma gangorra política e econômica em Israel. A época dos juízes é uma época de total instabilidade em Israel. É um período onde o povo volta-se à adoração de deuses, de ídolos que são dos naturais da terra, que aliás é a essência do povo de Israel. Não pense que o povo de Israel nasce com Abraão puro, sem Deus, e de repente o monoteísmo é colocado sobre aquelas pessoas e eles adoram exclusivamente ao Senhor Jeová. Não, não acredite nisso. Não foi desse jeito. Abraão teve uma experiência com Deus único. Ele sai de Harã, onde ele vivia na Mesopotâmia, até a Palestina. Lá a sua família se estabelece. Eles se relacionam com povos da terra e a ideia de outras divindades é sempre presente no meio do povo de Israel. Então eles estão envolvidos com divindades múltiplas. Isto irrita Deus, isso faz com que os inimigos venham sobre eles, porque não confiando em Deus e confiando na sua competência, eles são entregues a toda sorte de problemas com seus vizinhos. Então,
quando o povo estava na desgraça total, quase sendo erradicado, eles clamavam ao Senhor, o juiz se levantava, fazia a guerra, lutava por ele, eles venciam a guerra, aquele juiz produzia, ou juíza, no caso de Débora, produzia unidade nacional em volta do nome do Senhor Jeová. Eles viviam tempos de prosperidade, de paz, de tranquilidade, mas eis que aquele juiz ou juíza morria, eles voltavam a procurar outros deuses, a crise voltava, a instabilidade era total, o pecado afundava o povo na desgraça, a pena vinha pesada na mão dos inimigos, levantava-se um outro juiz, e um juiz se levantava, fazia a guerra, dava estabilidade, o povo vivia bem, o juiz morria, eles entravam no pecado de novo, e esta gangorra durante aproximadamente 400 anos, o período dos juízes, que o verso 1 diz, a época dos juízes, aproximadamente 400 anos nesta gangorra. É assim. É um negócio parecido com a história do Brasil. Uma verdadeira gangorra. E o pior é que a gente não consegue concordar, nós brasileiros, quando a gangorra está em cima e quando a gangorra está embaixo. A gente que diga que a gangorra hoje está em cima, a gente que diga que a gangorra hoje está embaixo. O fato é que Israel vive esta crise, e é exatamente numa geração dessa, que um homem comum de Belém de Judá, um homem de Israel, ele toma uma decisão: não dá para criar os meus filhos aqui. Aqui eles não terão futuro. Eles precisam ir para uma outra terra. Nós precisamos viver em outro lugar. Nós precisamos abandonar o nosso chão para que tenhamos esperança, porque em Israel não há esperança. Aqui não haverá solução. O nosso problema aqui é muito, mas muito grande. Nós precisamos sair daqui. É uma família que já vive desgraça. E pelo que o texto aponta, Elimeleque chama sua mulher Noemi e ele toma uma decisão de morar num outro país chamado Moabe. Os moabitas são inimigos do povo de Israel, do povo hebreu. Os moabitas não são vistos com bons olhos pelo povo hebreu. Os moabitas têm hábitos estranhos, hábitos pecaminosos, uma estrutura cultural completamente divergente da estrutura cultural de Israel, do povo hebreu. Mas ainda assim, Elimeleque toma uma decisão para o bem da sua família. Ele deseja que a sua família tenha esperança, tenha recurso, para que não morram de fome. Porque ao olhar o verso 1, a Bíblia diz que no tempo dos juízes houve fome na terra. Não é querer morar num lugar melhor, trocar de clima, trocar de cultura, aprender um outro idioma, não. A questão é muito mais essencial. Elimeleque decide sair de Israel e ir para Moabe por causa da fome. E meus irmãos, por causa de fome, você sairia ou não sairia do seu país? Você migraria com sua família ou não migraria com sua família? Que me diz, Celso? Com fome, você sairia do seu país? Você me diz, Juvenal, você sairia com a sua família daqui? Que me diz, irmão João Carlos, você sairia com a sua família daqui? Será que nós nos manteríamos aqui sob a pena da fome? Elimeleque, então, tem uma solução. Nós vamos para Moabe. Versos número 2 diz isso. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi. Vão para Moabe. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Já é uma vergonha, porque são de Judá, são de Belém, são pessoas de Israel, estão indo habitar entre os moabitas. Os moabitas, com segurança, ao os verem chegar, perguntam: o que fazem aqui? Precisamos de uma esperança, precisamos de uma oportunidade. A Bíblia é o livro dos imigrantes. A Bíblia é o livro do amparo àqueles que têm necessidades. Fico imaginando Elimeleque entrando em Moabe e dizendo: olha, está tudo muito ruim lá, o povo está passando fome. E os moabitas talvez debochando: mas o Deus de vocês não é o poderoso? Por que o Deus de vocês não dá colheita para vocês? Não é o Deus de vocês suficiente para atender às suas demandas? Você deve vir à nossa terra para buscar soluções?
Um ensinamento fica, meus irmãos, ainda não aqueles que devem ser evitados, mas um ensinamento fica. O povo de Deus também passa por dificuldades, lutas. É interessante que nós nos apegamos muito ao texto de Davi, quando ele diz que eu nunca vi o justo a mendigar o pão. É um texto poético, e Davi não viu, mas tem. Não confunda as coisas. É Davi que não viu. É uma literatura poética de Davi. Mas Elimeleque, sua mulher e seus filhos estão nesta situação. Noemi e Elimeleque têm 2 bacuris, Malom e Quilion. Quilionzinho, Malô. Os 2 comem, não tem comida, eles migram. História de muita gente, meus irmãos, história de muita gente. Quantas pessoas você conhece já deixaram o país? Quantas pessoas vão embora com a esperança de dias melhores? Quantas pessoas? Quantas pessoas saem do Rio de Janeiro para viver em outro estado, buscando dias melhores? Recentemente, um irmão de nossa igreja nos deixou, foi morar num outro estado. Ele disse: eu fui lá só visitar um parente, pastor, só visitar um parente. E minha mulher foi comigo. Só que ela saiu daqui e tinha sido assaltada 4 vezes aqui. Quando chegou lá, ela viu como era, ela disse: a gente não volta, a gente fica. E ele disse: mas a igreja do Rio da Prata, a gente assiste pelo YouTube, a gente fica. Quantas pessoas na esperança de um lugar melhor, de dias melhores, ou com coisas mais básicas para evitar a fome, eles vão. E até aqui, meus irmãos, tudo normal na história, até um momento de esperança. Eu já vivi esses momentos de esperança. Você que conhece bem a minha história sabe que eu já vivi essa esperança. Menino, 10 anos de idade, papai serralheiro náutico dos bons. Você sabe que nos Estados Unidos, a região da Califórnia, ela é pródiga por seus barcos e iates. Papai recebeu um convite para trabalhar na Califórnia. E eu fiquei encantado aos 10 anos de idade, ouvindo aquela conversa na cozinha de casa. Eu disse assim: meu Deus, eu vou morar na Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Todo mundo tem esta ilusão em algum momento da vida. Eu também tive a minha. Mamãe disse a papai: daqui não saímos. Papai disse: mas linda, nos Estados Unidos. Daqui nós não saímos. E mamãe ainda disse mais: eu só saio desta casa para o outro lado de Mesquita. É mais ou menos assim: do lado que a gente mora tem a casa do papai, do outro lado é o Jardim da Saudade. Entendeu? O papai tem uma sepultura lá. Ela diz: daqui só saio para o outro lado de Mesquita. E eu doido para morar na Califórnia. Eles vão, se dirigem para lá. E meus irmãos, só que algumas coisas acontecem lá. Nem tudo dá certo. Se havia fome em Israel, e eles acreditavam que esse era o grande problema da família, há uma frase que a gente diz hoje rotineiramente: nada é tão ruim que não possa, o quê, meus irmãos? Piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. E se estamos falando de desgraça, esta frase se torna verdadeira. Nada é tão ruim que não possa piorar. A Bíblia diz que eles fogem da fome, mas quando chegam lá, Elimeleque morre. Elimeleque morre, ela fica viúva com seus 2 filhos. Você veja isso no verso 3. A mulher vai com seu marido, na força do seu marido, na confiança do braço forte de trabalho do seu marido. Ele morre, e ela fica com os 2 meninos para acabar de criar. É o verso 3, a desgraça se abate sobre Noemi. Meus irmãos, quando a desgraça vem, ela nos abate de forma fulminante às vezes. Essa mulher agora está só. Ela não está na França nem no Brasil. No Brasil e na França de hoje se espera direitos iguais entre homens e mulheres. Em Moabe não. Ela é mulher e é estrangeira, e está sem o seu marido para defendê-la. A desgraça é profunda. Ela perde o seu marido e tem 2 filhos para criar. Mas você sabe que quando nós estamos completamente perdidos e sem esperança,
Parece que nós tiramos força de um lugar impensável e nós vencemos. É verdade ou não é, meus irmãos? Às vezes as pessoas olham para a gente e dizem assim, ele não vai conseguir, olha, não terá saída, mas a gente tira força de onde não tem. E olha comigo o verso 4. Os meninos se casaram, se tornaram homens, e agora Noemi está amparada, porque são homens casados e podem juntos cuidar de sua mãe. Ela agora não está mais sozinha. Ela tem os seus 2 filhos homens criados, que já têm suas famílias, e eles agora formam um novo núcleo familiar. Deus é Deus de recomeços. É assim. Quando a desgraça se abate, Deus estabelece um recomeço. Mas, meus irmãos, veja o que diz o verso 5. 10 anos depois, o que acontece com Noemi? Quem morre, meus irmãos? Morre, hein? Como? Já morreu, não? Quem tinha que morrer já morreu, né? Não? Sim, morte. E é engraçado que o autor do livro de Ruth diz que os 2 filhos dela morreram, Malom e Quilion. O texto não diz se eles morreram no mesmo acidente. O texto não diz se eles pegaram a mesma enfermidade. Só diz que morreram os 2. Porque o negócio do texto é apontar a desgraça de Noemi, entende? A gente não quer descer em detalhes da fatalidade. É só para apontar a desgraça. Os 2 filhos morreram. Não é perder um filho. Nós não temos condição de medir a dor de uma mãe que perde o seu filho. Agora imagine uma mãe que perde 2. Noemi perde os seus 2 filhos. Se foi junto numa tragédia, é uma dor só, mas é uma dor gigante. Se é um numa semana, outro 6 meses depois, são dores que ainda não curaram uma a outra. Não importa o cenário, é desgraça total. Ela perde o marido, ela perde os 2 filhos, ela é estrangeira, mulher. E aqui, ó, contar um negócio para você. 2 noras que olham para ela e dizem, agora, sogra, a gente vive do quê? Desgraça total. Ela tem 2 noras que agora dependem dela, ela não tem esperança, ela está diante de uma desgraça incomparável. É o que eu disse a você. Você deve ter história de desgraça na sua vida, na sua família, você deve ter uma história escabrosa, assim, essas histórias ruins que marcam a gente para sempre, mas igual a história de Noemi, são poucos que tem para contar. Ela é imigrante, ela é estrangeira, ela é mulher, ela é desfavorecida, ela fica viúva e perde os 2 filhos. O que sobra para viver? Quantas vezes a gente para, ajoelha, entra num quarto escuro, a gente viaja, tem vontade de sumir, porque a gente não sabe o que fazer da vida. Quantas desgraças chegam e nos moem de tal monta que nós não sabemos o que fazer no dia de amanhã. A gente quer que o escuro da noite não passe, porque parece que a nossa existência perdeu sentido. Noemi está nesse quadro. E a partir daí, ela comete alguns erros, que eu quero dividir com você agora. E tudo parte do verso 6. Porque eu disse para você que Israel vive uma gangorra, sobe e desce. E nesse sobe e desce, ela saiu na baixa, na fome. Agora ela ouviu dizer que pelo menos comida por lá tem, e ela decide voltar. Então vamos aos erros de Noemi, acompanhe, marca, anota, faz qualquer coisa, mas guarde isso em nome de Jesus para você trabalhar na hora da desgraça. Que Deus nos livre dela, hein? Que ela não chegue até você. Mas eventualmente, se ela chegar, ou se você estiver no cenário de desgraça, muita atenção com a história de Noemi. O primeiro erro de Noemi está no verso de número 8. É o isolamento. Não se isole na hora da desgraça. O isolamento é fatal para a sensação de morte chegar à boca de forma real. Não se isole. Não procure ficar sozinho. Você sabe aquela história? Não quero falar com ninguém, não estou para ninguém, não aceito nem a visita do pastor, não quero ninguém da igreja aqui, eu estou isolado, não me comunico com ninguém. É o primeiro erro na desgraça. Diga não ao isolamento.
Não ao isolamento. Não tente ficar sozinho. Versos número 8, a Bíblia diz que Noemi chama Ruth e Orfa, diz assim, vão cuidar da vida de vocês, porque comigo não vai dar certo não. É melhor vocês irem, deixa eu viver a minha crise sozinha. Meus irmãos, esse é um erro cometido por milhões e milhões de pessoas que sofrem de desgraça. E agora eu não falo teologicamente, eu não falo religiosamente. Você que me ouve eventualmente pode ser budista, você pode ser kardecista, você pode ser umbandista, você pode ser até batista, qualquerista. Mas diga não ao isolamento na hora da desgraça. Hora da desgraça, na hora da gente estar sozinho. É hora da gente estar acompanhado de alguém, porque Deus nos fez seres gregários. Nós precisamos estar juntos. Há um texto de Isaías 41, verso 6, a Bíblia diz assim, num outro contexto, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Às vezes a tentativa de isolamento é soberba para não mostrar fragilidade. O isolamento não vem de alguém que é muito forte e dá conta sozinho, porque ninguém dá. O isolamento é soberba para não mostrar que é frágil. Quando meu pai se foi, eu disse aos meus irmãos, eu não quero ir ao sepultamento. Meus irmãos me deram uma esculhambação na porta do hospital. Eu fiquei no vinagre, irritado, azedo. Quando cheguei em Mesquita, eles ainda contaram meu desejo para minha mãe ainda brigou comigo de novo. Na madrugada em que meu pai seria morto no outro dia. Meu irmão brigou comigo, minha irmã brigou comigo e minha mãe brigou comigo. Eu disse, ninguém me ama, ninguém me entende. Quero apenas ficar sozinho. Quero apenas, na hora em que meu pai estiver sendo sepultado, ficar só. Será que ninguém respeita os meus sentimentos? Não sou eu uma pessoa individual e que tenho desejos e vontades pessoais? Pastor de papai me liga, você quer fazer o culto fúnebre? Eu falei, eu não. Você quer falar alguma coisa? Eu falei, pastor, por favor, faz de conta que eu não estou lá, com essa elegância que me é peculiar. Cheguei lá, havia alguns irmãos de nossa igreja, aliás, um grande número de irmãos de nossa igreja. 3, 4 pastores amigos estavam lá e me cercaram. Ficaram puxando conversa comigo e eu não querendo ver o meu pai no caixão. O culto começou. E eu de fora conversando com os pastores. E o pastor do meu pai dizendo, o pastor Walter está aqui, mas ele não quer falar. E ele repetiu isso algumas vezes e aquilo me irritou. O culto aconteceu. Até que cantaram um hino para levar meu pai à sepultura, e Juvenal, as minhas pernas dobraram. Eu falei, mas é sério esse negócio? E as lágrimas desceram. E eu descobri que o isolamento é coisa de gente arrogante, que ficando sozinho não quer mostrar a sua fragilidade. Ei, esse é um erro na hora da desgraça. Deixe de ser arrogante na hora da desgraça, aceite o ombro amigo. E eu não estou falando, repito, de religião, sobre fé. Eu estou falando só não ao isolamento, porque pessoas isoladas ficam frágeis ao suicídio. Pessoas frágeis cometem ações impensadas. Noemi tentou ficar sozinha. Vão embora, eu não quero vocês aqui comigo. Há um segundo erro a ser evitado no meio da desgraça. Está no verso 9. No verso 9, há um segundo erro de Noemi que deve ser evitado. Este erro é crer que existe segurança fora de Deus. Não há segurança fora de Deus. Não acredite que há segurança fora de Deus. E eu vou ser quase ecumênico, hein? Não importa o que você entenda sobre Deus. Não me importa agora. Não estou fazendo teologia sistemática. Não estou aqui para fazer apologética. Eu só quero que você que vive o ambiente, um cenário de desgraça,
Não confie que existe segurança fora de Deus. Na hora da desgraça, clame por Deus sim. Se você é ateu, nunca creu em Deus, aproveite essa hora e clame a Deus. Se você tem uma palheta de deuses à sua disposição, se você é tão eclético que o divino tem tantas faces e caras para você, ei, creia em Deus e clame por Ele, porque não há segurança fora de Deus na hora da desgraça. Veja o que diz Noemi a Ruth e Orfa, suas noras. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Minhas filhas, vocês precisam de segurança, e segurança vocês terão com outro marido. Casem de novo, Deus vai abençoá-las. Deus vai cuidar de vocês na casa de outro marido. A segurança de vocês está num outro marido. Quanta gente vivendo desgraça e não entende que a sua segurança não está num novo marido ou numa nova esposa, ou que a sua segurança está num novo casamento, mas a sua segurança está em Deus. Um novo marido para ela seria muito bom. Uma nova esposa para quem está sozinho pode ser muito bom. Um novo casamento ou um casamento para quem não casou pode ser muito bom. Mas a nossa segurança não está num novo casamento ou no casamento. A segurança está em Deus. Na hora da desgraça, creia, a minha segurança não está fora de Deus. Não há outra possibilidade, somente Deus. Em Isaías 43:11 ele declara: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não temos outra esperança senão o Senhor. Se os negócios vão mal, Deus é a esperança. Se a saúde está frágil, Deus é a esperança. Se os relacionamentos estão abalados, Deus é a esperança. Se a vida se partiu, Deus é a esperança. Se os meus pecados me envergonham, Deus é a esperança. Se eu criei algo que me falhou, Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Você pode completar? Na hora da angústia. Não creia que a sua segurança está fora de Deus. Há um terceiro erro que Noemi cometeu. Versos 11 a 13. Noemi erra ao confiar nas estruturas e avaliações humanas. Noemi erra ao confiar nas estruturas e nas avaliações dos homens. Troquei 2 dedinhos de prosa, porque era com um mineiro, então um dedinho de prosa. Com mineiro a gente não conversa, a gente tem dedo de prosa. Liguei para o meu grande amigo mineiro. Você tem ideia de quem estou falando? Pastor Paulo VI Bahia. É isso aí, vocês já sabem até quem são os meus amigos. O mineiro. Liguei para ele às 3h40 da tarde e perguntei: oi, tudo bem? Ele: oi, moço. Eu perguntei: pode falar? Ele: acabei de ajeitar o sermão da noite, vou repousar. Eu falei: então vou deixar você quieto. Ele disse: não, pode falar. Eu falei: preciso conversar. Ele disse: pode falar, moço. E aí eu contei uma história para ele, contei a situação que eu estou pensando, e falei para ele: olha, tem esse negócio aqui, mas eu acho esse negócio difícil demais. Comecei a falar mineirês com ele, porque falando com mineiro eu falo igual mineiro, falando com paulista eu falo igual paulista. Meu sonho é um dia falar com americano, falar igual americano, mas ainda não deu para economizar o curso de inglês. Paulo foi dizendo assim: olha, eu acho que você está certo, esse negócio é difícil demais, mas não esqueça que há um Deus poderoso no céu. Não esqueça que Deus tem os seus planos. E eu gosto de conversar com Paulo, menino, sabe por quê? Porque o Paulo não é daqueles pastores que vê um anjo em cada nuvem, um diabo atrás de cada poste. Que tem crente que é assim, vê um anjo em cada nuvem, um capeta atrás do poste. Ele disse: olha, eu percebo a vontade de Deus no correr da história. A história tem que correr. Parece difícil para nós, mas há um Deus no céu. Eu falava com ele das dificuldades, das estruturas, das avaliações humanas, e ele disse: é verdade, a previsão não é boa, mas há um Deus no céu.
E nos versos de 11 a 13, Noemi vai falar com as suas noras: vocês devem ir embora, eu não posso mais ter filho, e vocês vão ficar sem marido. Vamos imaginar que eu encontrasse um marido que quisesse casar com uma velha como eu. Noemi não conhecia aquele ditado machista que diz que há sempre um pé cansado, ou há sempre um chinelo velho para um pé cansado. É velho, mas não está morto. Meus irmãos, enche o coração de esperança. É velho, mas não está morto. Ela não conhecia essa ideia. Ela disse: olha, eu não vou casar de novo. E se eu casar de novo, e se tivesse filhos a essa noite, vocês vão ficar esperando os meus filhos crescerem para casar com eles. Não vai dar, minhas filhas vão embora. Noemi faz contas, Noemi avalia estrutura, ela faz avaliação humana, ela erra. Na hora da desgraça, não confie nas estruturas que você conhece, não confie nos prognósticos humanos, nas avaliações humanas, porque há um Deus no céu. Um quarto erro cometido por Noemi, de 6. 4 de 6. Se você esqueceu o primeiro, diga não ao isolamento. 2, a sua segurança nunca pode estar fora de Deus. 3, não confie nas estruturas e avaliações humanas. 4, Noemi assumiu posição de amargura, igualando a desgraça ao peso da mão de Deus. Noemi assumiu uma posição de amargura, igualando a desgraça ao peso da mão de Deus. Esse negócio do peso da mão de Deus é um problema da igreja, hein? A gente tem que ter um cuidado para não reproduzir isso aqui. A autora ou o autor dos Hebreus diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas aí, meus irmãos, nós estamos falando de um cenário onde alguém se posiciona contra Deus, onde alguém se posiciona como adversário de Deus, como alguém não é sensível à voz de Deus. Então você está arrumando um problema gigante na vida. Eu já disse a você em alguns sermões, esse negócio de encontrar com Jesus, fazer pergunta para Jesus, eu não quero. A gente pode falar besteira aí, falar besteira para Deus é ruim. Errar com Deus não é legal, vai trazer problemas. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas quando alguém sofre uma desgraça, a gente não, né? É gente infeliz, gente ruim, diz assim: a mão de Deus está pesando sobre você, viu? Você deve ter aprontado alguma, hein? Para ter uma desgraça dessa? Sei não, hein? Você lembra da história, um outro livro da Bíblia que fala sobre desgraça, assim, bem desgraçada mesmo? O livro de Jó, que é também desgraça para não contar. Quando Jó estava lá todo ferido, perdeu os 10 filhos, perdeu fazenda, perdeu riqueza, perdeu tudo, só sobrou uma mulher dizendo para ele: amaldiçoa Deus e morre infeliz, porque eu caso com outro. Tudo o que sobrou foi isso. A Bíblia diz que vieram 3 amigos de Jó para fazer uma visita de consolo. Meus irmãos, eu tenho pavor dessas visitas de consolo. Sabe, Beto, um dia, vivendo uma situação difícil, eu recebi uma ligação. Um amigo ligou e pergunta assim: está tudo bem? Eu disse: aham. Ele disse: tem certeza? Eu disse: aham. Está tudo certo? Aí eu contei para ele o problema. Ele: o diabo, a mão do Senhor. Quase que ele cantou a música da Cuca, do Sítio do Pica-Pau Amarelo para mim. A Cuca vai te pegar. Olha, irmão Paulo, eu quase desliguei o telefone na cara dele. Eu tive que pedir: Senhor, controla o teu servo e me mantém em paz com essa ligação infeliz e maldita. Ele condena, é uma ligação que condena, que traz peso. Na hora da desgraça, a gente não precisa de peso. E Jesus Cristo veio para tirar o peso. Ele veio para livrar da condenação. Ele veio para, na hora da desgraça, nos dar alívio. Noemi
Veja comigo o verso 13, o que ela diz. Iriam vocês esperar até que eles crescessem, ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Perder o marido e perder os 2 filhos, isso é Deus querendo me rebentar. E Noemi não para por aí. Olhe comigo os versos 19 e 20. Quando chegou novamente em Belém, as pessoas perguntaram, será que é Noemi? Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor chamarem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. É Deus que está me arrebentando. É Deus que está acabando comigo. Esse problema é que Deus está com raiva de mim. Ele quer me punir. Olha, deixa eu lhe contar uma coisa. Não creia em ninguém que diga que Deus quer lhe punir. Porque um Deus que quer punir não combina com Deus que é amor. Deus corrige. Deus é justiça. Deus adverte, mas Ele não quer te punir. Ele te ama, mesmo no meio da desgraça, mesmo no cenário da profunda crise. Você já está pronto para trocar de comportamento? Você já está pronto para trocar de ideia? E acreditar que os problemas que chegam podem não ser o fim? Talvez Deus esteja te conduzindo a Belém no início da colheita da cevada. Deus é um Deus de recomeço. Há um quinto erro de Noemi, de 6. Noemi cometeu um erro, ela fechou os olhos para as amizades leais. Sabe aquela coisa do isolamento? Faz com que a gente feche os olhos para amigos que são leais. Olhe comigo os versos 16 e 17 do capítulo 1 de Ruth. Noemi insiste com Ruth, vai embora, sua concunhada já foi. E Ruth diz a ela, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde fores ficarei, o teu povo será o meu Deus, e o teu Deus será o meu Deus, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Noemi não conseguiu enxergar amigos leais na hora da dor, porque existem desgraças que nos fazem desacreditar da humanidade. A gente não acredita mais em ninguém. A gente duvida de todo mundo. A gente duvida da sombra. Mas existem amigos leais. E a gente não pode fechar os olhos para amigos leais. Nem para sermos abençoados por eles, e nem para abençoá-los na hora de suas desgraças. Sabe, eu tenho alguns amigos que são desses leais. Se eu tive um que me ligou e me encheu a paciência na hora do meu problema, deu vontade de mandar ele para Jericó, para qualquer lugar desse, sim, ruim. Eu me silenciei, engoli em seco e me apeguei a amigos fiéis. Porque na hora da desgraça, não é só Deus que está com você, não. Ele envia amigos fiéis que estarão perto de você na hora da grande luta. Você não estará sozinho. Alguém estará contigo. Ei, você menino que ainda não viveu desgraça, aprenda. Tenha os seus olhos atentos. Porque na hora da eventual desgraça é que Deus nos livre, mas elas chegam. Deus sempre enviará amigos fiéis, e Ruth é fiel a Noemi. E o testemunho de Noemi não é lá essa Brastemp toda, hein? Porque o testemunho da Noemi é ruimzinho, fraquinho de manda-gota. Faltou muito para ser um testemunho que enchesse o coração da moabita Ruth, para ela se convertesse ao Senhor Deus de Israel. O testemunho de Noemi não era lá, talvez Elimeleque, enquanto vivo,
Talvez o seu marido, enquanto vivo, o seu cunhado, mas Noemi não era lá essas crentes todas. Mas Deus preparou para Noemi um refrigério, se chamava Ruth, uma amiga fiel na hora da grande luta. Não feche os olhos para os amigos leais, eles existem. Realmente não é bom confiar em pessoas. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia em outro homem. Mas creia em Deus, não em homens. Creia que Deus providenciará para você amigos leais na hora da sua desgraça. É hora de terminar. Erros a serem evitados na desgraça, cometidos por Noemi, e deles nós precisamos fugir. Fuja do isolamento. Segurança somente em Deus. Confiar nas estruturas e avaliações humanas é um erro absurdo, capital. Assumir a posição de amargura, confundir tragédia com peso da mão de Deus é uma infantilidade. Não feche os olhos para amigos fiéis. E por fim, preste atenção, agora é matemática. Versos 21 e 22. É matemática pura, hein? Matemática pura e aplicada na teologia. Versos 21 e 22. Contas erradas fecham as portas da esperança. Contas erradas fecham as portas da esperança. Eu aprendi pouca coisa de matemática, viu? Professor de matemática. Uma das coisas que eu aprendi foi a fórmula de Bhaskara, equação de segundo grau. X igual a menos B, raiz quadrada de delta sobre 2A, sendo delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Foi tudo que eu aprendi. Não sei mais aplicar, mas decorei. E o curioso é que o professor passava as equações de segundo grau para a gente resolver na sala de aula. Eu fazia a equação todinha. Eu trocava o número, invertia o sinal, fazia conta do vezes, da raiz quadrada, fazia tudo certinho. O professor passava 5 equações. Dava ali uma meia hora para a gente resolver aquele negócio. E eu ali concentrado, eu vou resolver, é fácil. Ele já fez uma, é só repetir. Eu fazia tudo. Descia o número, trocava o sinal, invertia o número, ou invertia o sinal. Eu nunca sei o que inverte, mas uma coisa vai para um lado, outra coisa vai para o outro. E eu fazia certinho. Na hora que ele ia para o quadro dar o resultado, eu errava todas. Todas. Viu, professor, eu não tive dúvida, Deus está me chamando para o ministério. Não tem como. Você erra todas, Deus está te chamando para o ministério. Sabe, quando eu botava a mão na testa e balançava a cabeça, e o professor olhava para mim, o nome dele era Rides, ele olhava e disse: Walter, o que houve? Ele disse: eu errei tudo. Ele vinha na minha carteira, ele olhava para mim, ele olhava a equação, cadê a solução? Estava tudo no caderno, ponto a ponto. Ele disse: você errou na conta aqui, você multiplicou errado. Eu disse: mas como? Isso está errado. Ele virava a outra página, ele dizia assim: você errou o sinal. Você errou o sinal. Eu disse: meu Deus, nada para fazer conta. Nunca, não me peça para fazer contas. O meu limite é a Trindade, 3, Pai, Filho e Espírito Santo. É tudo que eu dou conta. Nada com contas. E deixa eu lhe contar uma coisa sobre a vida. Contas erradas fecham as portas da esperança. Me dê mais alguns minutos e preste atenção nos versos 21 e 22 de Ruth 1. Ela, ao chegar em Belém, as pessoas olharem: é Noemi que está voltando, e ela diz: não me chamem Noemi, me chamem de Mara, porque eu sou amarga e a mão do Senhor pesou contra mim. Ela diz assim, veja as contas erradas, verso 21, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Contas erradas. Ela saiu de lá porque a mão estava vazia. Ela saiu de lá porque ela tinha fome.
ela saiu de lá porque ela não tinha esperança. E talvez você me rebata dizendo, mas pastor, ela saiu de lá com um marido e 2 filhos. Agora ela volta sem marido, sem os filhos e ainda para dar conta de uma nora. É verdade. Ela voltou sem marido, sem 2 filhos e com uma nora. Mas ela contou errado. Você sabe por que ela contou errado? Porque o verso 22 diz no seu fim, elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. A conta está errada, porque ainda há esperança. Ainda não é o fim. A desgraça não acabou com você. Ela não te derrubou. Ainda tem a segunda-feira, amanhã, ainda tem o mês que vem, ainda tem o ano que vem, ainda tem a década que vem, ainda temos a eternidade com o Senhor. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Se eventualmente uma desgraça te feriu tanto que te fez amargo ou amarga, se você está vivendo uma dor que não é dita, mas é sentida, e ela derruba o seu emocional, e você deseja evitar os erros de Noemi e viver com esperança, porque há uma colheita, eu quero convidar você rápido para deixar o seu lugar, vir aqui orar comigo. Eu vou orar com você. Vamos pedir a Deus por nossas vidas. Você está aqui presente, vive essa realidade, deixa o seu lugar, vem aqui, nós vamos orar. Pastor, eu preciso de esperança no meio de um turbilhão da vida. Você está aqui e deseja orar por isso? Pode vir aqui à frente, nós vamos falar com Deus. Nós vamos pedir a Deus que nos tire do isolamento, que creiamos que Ele é o único Deus poderoso. Vamos abrir mão das nossas estruturas e avaliações. Não vamos acreditar que é a mão de Deus pesando. Deus não é Deus destas coisas. Vamos abrir os olhos para amigos leais e fazer a conta certa. Mesmo que tenhamos prejuízo, estamos no início da colheita. Creia. Você está aqui, vive isso, deseja pactuar com Deus, pode deixar o seu lugar, vir aqui, nós vamos orar. Você aprendeu desta noite erros a serem evitados no meio da desgraça. Não os cometa. Se você não vive essa realidade, ore por alguém. Fique de pé onde você está e vamos falar com Deus. Amigo, parente, vizinho, cônjuge, filho, colega de trabalho, amigo distante, ou pessoas que nós não conhecemos e nos ouvem agora através da internet. Elas precisam do socorro do Senhor. Vamos orar. Pai do céu, a minha vida e a vida dos meus irmãos está nas tuas mãos agora para interceder por pessoas que vivem cenários de desgraça. Os problemas da humanidade são os mesmos em todos os lugares do mundo, porque o problema da humanidade é a falta da fé em Deus. Por isso, trata com estas pessoas aflitas, angustiadas, de forma que percebam claramente a proteção do Senhor no meio da tragédia. Não permitam que acabem com suas vidas. Não permitam que tenham atitudes impensadas. Tira delas a suspeição de que longe do Senhor encontrarão segurança. Não são as estruturas humanas, mas é o Senhor. Que esta palavra encontre espaço na mente dessas pessoas e elas venham a confiar em Ti como Salvador. E quando tivermos lutas,
que saibamos, sempre estamos diante de uma nova colheita. No nome de Jesus oramos. Amém.